O aproveitamento do biometano é hoje a alternativa que encontra maior retorno financeiro quando se trata de obter energia a partir do lixo. E a produção desse combustível já é uma realidade no Rio de Janeiro. O Rio em Foco está no ar. A política estadual de gás renovável aprovada pela Alerj em 2012 e a criação da usina do aterro de Dois Arcos, em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, colocaram o Rio na vanguarda da geração de energia a partir do lixo. Para conversar sobre o assunto estão aqui Maria Paula Martins, coordenadora do programa Rio Capital da Energia, e Márcio Schettini, diretor da usina de valorização de biogás de Dois Arcos. Nossa equipe de reportagem conversou com Luiz Gustavo de Oliveira, analista de pesquisa energética da EPE. Vamos ver o que ele disse. Hoje a gente enxerga que o potencial técnico, o potencial mais agregado do biometano no estado do Rio de Janeiro está na ordem de 1 milhão de metros cúbicos por dia. E ao contrário do que acontece na maioria do Brasil, esse potencial é a maior parte proveniente de resíduos urbanos do que de resíduos da agropecuária. No Brasil é um pouco o contrário. A maior parte vem dos resíduos da agropecuária e não dos resíduos urbanos. Além de investimentos, geração de empregos e tudo mais, investimento em biometano e principalmente do aproveitamento energético de resíduos aumenta a eficiência da economia, porque você pega um resíduo que você tem que dar um tratamento, você tem necessidade de tratamento, então você tem necessidade de ter um custo em cima disso, você transforma esse custo agregando valor e gerando uma riqueza, empregos, renda. Então, o aproveitamento energético de resíduos em si, ele já aumenta a eficiência do setor econômico como um todo. A gente analisou o potencial, depois a gente analisou o custo dessa energia e nas análises que a gente fez, a gente encontrou que o uso combustível é mais vantajoso, tem uma rentabilidade maior, dá um retorno maior para o investidor do que o uso como elétrico, a geração elétrica em si. E por que isso? Porque hoje se paga mais pelo combustível do que pela eletricidade. Márcio, como acontece hoje a produção do biometano lá na usina de Dois Arcos? O projeto tem 1 ano e meio. Há 1 ano e meio a gente já captura todo o biogás produzido pelo aterro Dois Arcos. E há 4 meses a gente vem comissionando a usina visando o início do fornecimento comercial de biometano. O biogás que é coletado do aterro, ele passa por um processo de transformação, de limpeza, até ele se transformar no biometano, que é um combustível limpo, renovável e com uma pegada de carbono bem pequena. Inicialmente, a usina Dois Arcos ela vai fornecer biometano comprimido por carretas a um cliente industrial. Esse período de uso experimental do teste vai ser acompanhado pelas autoridades todas que estão acompanhando o processo de homologação desse combustível. Que é a ANP, a Genersa, a própria EPE, a ABGás, a Biogás, os agentes interessados no desenvolvimento desse mercado. Uma vez que a gente tiver autorização da ANP para a injeção desse biometano produzido na usina no gasoduto de distribuição, a gente chega na fase final e planejada de comercialização desse produto, que era disponibilizá-lo à população que tem acesso à rede de distribuição de gás natural. Para usar tanto em casa quanto nos carros? Ou... Uma vez que o biometano entra na rede de distribuição, a gente, na verdade, nunca sabe exatamente onde aquela molécula saiu. Mas no Rio de Janeiro hoje o gás natural é usado no mercado residencial, muita gente cozinha com gás natural. A gente tem uma frota de veículos leves hoje, a maior do Brasil, em operação, então esse gás pode chegar num posto de GNV para as pessoas que usam, que têm gás no seu carro, tal qual essa molécula pode acabar num forno de uma indústria ou num cliente comercial. Então, é importante a gente lembrar que esse biometano ele vai ser diluído pelo gás natural, ele nunca vai chegar numa forma onde ele esteja sozinho. Ele está sempre misturado com gás natural que já está circulando pelo gasoduto. E que a lei que cria essa política, justamente, ela permite isso na medida que ela obriga a SEG a comprar esse gás, não é isso? Exatamente. A gente obriga a SEG a comprar e aí ela adiciona no gasoduto e mistura. Automaticamente ele se mistura com gás natural e chega numa forma bastante diluída. Então, o uso que ele vai ter como
energético lá na ponta, ele vai estar misturado com o gás natural de hidrocarboneto. Agora, essa é uma experiência pioneira no estado do Rio de Janeiro, em relação ao país. É uma experiência pioneira no país todo, né? A gente tem... quando nós fizemos a política estadual do gás natural renovável, que a gente chama de gás natural renovável, uma licença poética aqui do governo do estado, mas na verdade o biometano, nós fizemos sem ninguém no Brasil ter feito. A gente fez porque identificamos que o Rio de Janeiro tem uma produção grande de resíduos sólidos urbanos e que a gente precisa dar uma destinação que tenha retorno econômico, senão a gente não consegue atrair um agente de mercado que venha atuar nesse segmento. E no caso lá de São Pedro da Aldeia, esse aterro recebe lixo de outros municípios ali do entorno? São 8 municípios da região dos lagos que hoje destinam cerca de 700, 750 toneladas por dia de resíduo sólido urbano para o aterro. Lá no aterro, a decomposição, o bom trabalho que é feito pelo aterro faz com que crie um ambiente propício para a decomposição desse lixo, o que gera naturalmente um negócio chamado biogás, que a gente pega ele, captura o máximo que a gente consegue daquele processo, leva ele até uma planta de tratamento, onde ele é tratado e aí ele se transforma em biometano, que, como a Maria Paula falou, tem como principal característica o fato de que ele é absolutamente intercambiável com gás natural, ou seja, uma vez que ele entrou na rede de distribuição, ele vai ter o mesmo fim, o mesmo uso que os tantos milhões de metros cúbicos de gás natural que a gente tem acesso hoje. E a gente está falando de uma fonte alternativa de geração de energia, quer dizer, de uma possibilidade de a gente ampliar aí nossa matriz energética no momento que a gente está falando de crise, né? Como o Estado vê isso? Para o Estado é um estímulo total, né? A gente tem que ampliar as nossas fontes para fontes mais renováveis. A matriz energética do estado do Rio de Janeiro, ela, diferentemente da brasileira, ela não é tão renovável assim. Só para você entender, no caso da energia elétrica, a matriz brasileira é 80% renovável, a matriz fluminense é 26% renovável. Então, é o oposto, né? Então, a gente tem que estimular novas formas de energia renovável até para ajudar a limpar um pouco mais a nossa matriz. E esse é um dos objetivos do programa Rio Capital da Energia. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.